Graça e paz, irmãos, e misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Irmãos, precisamos perguntar: quem é Cristo para o nosso casamento? Esse Cristo, esse Deus que despiu da sua glória, veio, habitou no meio de nós, pagou um preço que só Ele pôde pagar. E muitas das vezes nós olhamos para a circunstância, porque é como falou nosso irmão, a mulher é complicada, mas nós somos complicados também, irmãos. O Senhor, eu creio que o Senhor colocou a mulher para que em momento algum a gente esquecesse da dependência que temos nele. Isso é só uma pergunta, irmão. Quem é Cristo no seu casamento? Encerramos aqui a primeira parte, irmãos. Graças ao Senhor pela sua palavra, que possamos abrir os nossos corações para que essa palavra faça morada e ela gere frutos dentro do nosso relacionamento com a nossa esposa. Vamos dar aí uns 20 a 30 minutos, para a gente fazer um lanchezinho. Em seguida, o nosso irmão Ailton, com a ajuda do Senhor, vai estar dando sequência. Oremos. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pelo teu falar no meio do teu povo. Ó Senhor, que os nossos corações, Senhor, possa receber esta palavra e frutificar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida e nossas vidas, Senhor. Continua, Senhor, falando conosco nessa segunda etapa, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias. Somos gratos pelos teus livramentos, Senhor. Obrigado, Senhor. É o que temos a te pedir e a te agradecer, Senhor. Não se afaste de nós, Senhor. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém. Com a ajuda do Senhor, vamos estar iniciando a segunda parte desse maravilhoso encontro, que assim quis o Senhor, Eu encorajo os irmãos que aquietarmos as nossas almas aos pés do Senhor, que possamos estar atentos ao que Ele tem para nos falar ainda esta tarde. Nosso irmão Ailton, por favor. Querido Pai, amado Deus, na autoridade do teu Filho amado Jesus, que adentramos na tua presença, Senhor. Sabemos, Senhor, que somos totais dependentes de Deus, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, seja conosco nessa segunda etapa, Senhor. Que o Senhor possa estar falando grandemente através do teu servo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Colocamos, Senhor, a vida do nosso irmão em tuas mãos, para que o Senhor venha através dele, Senhor, falar ao teu povo. Unge, Senhor, a boca do teu servo, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos estar atentos ao teu falar no meio de nós.
Senhor, não dispense, Senhor, o teu amor aqui neste momento. Que a tua graça, Senhor, possa ser abundante nas nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. É meio difícil a gente falar alguma coisa depois do que ouvimos. Eu confesso que é difícil. Mas Deus é bondoso e misericordioso. Amém? Nós sabemos que ouvimos aqui é algo muito sério, irmãos. Muito sério. Quando o irmão nos chamou para estar compartilhando alguma coisa sobre a função do homem no lar, a função do homem na igreja, poderia até resumir aqui, pegar tudo que foi falado e aplicar na igreja. Porque a família é a extensão da igreja. Nós temos que viver no lar e trazer essa vida do lar para a igreja. Bem. Mas nós sabemos também que existem algumas coisas que o Senhor também quer que a gente venha observar no meio da igreja, né? A nossa maneira de se mover, a nossa maneira de perceber, nossa maneira de andar no meio do povo de Deus, né? Quando Deus estava lendo Gênesis, primeiro capítulo, e versículo 1, que diz que no princípio criou Deus, né? Os céus e a terra, né? E a gente tem que entender que tudo começa com Deus, tudo está em Deus. Depois há, no segundo versículo, aquele transtorno todo, mas que o Espírito Santo vem e cria um ambiente para que a palavra de Deus venha agir. E a primeira coisa que vem no versículo 3, que Deus cria, né? Restaura, é ele dizer, haja luz, né? E que o Espírito Santo de Deus possa falar para nós, falar para a palavra, falar para o nosso coração, haja luz, né? Para que a gente tenha um entendimento claro, porque muitas vezes a nossa mente é obscurecida para entender certas coisas, né? Às vezes o Senhor nos requer coisas, mas você não entende porque que o Senhor requer coisas. Eu estava vendo o Carlos pregar no casamento e quando ele falou uma certa feita, ele falando como deveria ser o proceder do homem para com suas esposas, aí ele disse assim, talvez alguém até diga, é porque você fala isso porque você não conhece a minha esposa. É porque o que Deus realmente nos pede na sua palavra é algo impossível, né? Eu estava no casamento, comer lá com os irmãos, até disse a dessa, o Senhor manda que a gente ame as nossas esposas, mas muitas vezes a gente tem vontade de pegar e matar, não é nem amar, não é dar a vida por ela, é tirar a vida dela. É verdade, irmãos. Às vezes a gente chega a ponto de que se o Senhor mandou eu dar a minha vida por ela, eu vou tirar a vida dela. Mas como foi lembrado, irmãos, sem ser cheio do Espírito Santo, desista. Desista de tudo na vida cristã se nós não formos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado para a gente ser cheio dele. E o melhor, o Espírito Santo também quer ser cheio de você. Além de a gente ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo também quer ser cheio de você. O Espírito Santo quer ter você todo, não quer ter uma parte. Então há uma troca aí. Amém? Então quando o irmão... Eu confesso que a gente perde um pouquinho o sono quando a gente tem essa responsabilidade de estar compartilhando, mas eu fico à vontade porque, graças a Deus, eu estou falando para os meus irmãos, né? Irmãos que vai me entender se em algum ponto eu errar, irmãos que vai me entender se em algum ponto eu vou estar fora. Oro para que o Senhor nos conduza aqui, mas eu estou à vontade porque eu estou entre os irmãos, né? E aí eu queria começar dando uma olhada no livro de Filipenses, no primeiro capítulo. Filipenses no capítulo 1. Que na verdade muitas coisas o Senhor requer de nós, como sermos na casa de Deus, como agirmos, como nos portarmos como homem.
Mas uma coisa que eu aprendi muito cedo com o irmão, que a primeira coisa que Deus quer dos homens da igreja é que sejam verdadeiramente homens, né? Nós somos homens e temos que ser homens. Temos que agir como homens, porque Deus nos fez homens. Temos que nos portar como homens, temos que falar como homens, temos que nos vestir como homens. Então, a primeira coisa que Deus requer de nós homens é que sejamos homens. Na palavra, no proceder, no pensar e no agir. Então, Filipenses, o primeiro capítulo, e na verdade, eu vou pegar uma ponga de um compartilhar que eu ouvi há muito tempo atrás do irmão Dino, né? E quando eu vim em uma conferência, o irmão praticamente ele pregou uma conferência inteira em cima desse versículo aqui. E ele falou de alguns princípios que é contido nesse versículo 1 de Filipenses 1, que aparentemente é um trecho assim que, ao nosso ver, não tem muita coisa a nos dizer. Mas como nós dissemos, que o Senhor possa trazer luz, que haja luz, né, no nosso entendimento e haja luz na sua palavra. E diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, essa aqui é uma carta que um irmão chamado Epafrodito, quando ele foi levar uma ajuda para Paulo, ele levou uma oferta da igreja de Filipos e trouxe uma carta, levou uma oferta da igreja de Filipos para Paulo e trouxe uma carta de Paulo para a igreja de Filipos. Se vocês lerem a história, vocês vão conhecer melhor um pouco desse irmão Epafrodito, que eu vou falar alguma coisa também desse irmão. Mas aqui está contido alguns princípios. Filipenses, irmãos, foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Não sei se vocês já leram em Atos que Paulo, numa determinada noite, cheio de planos da viagem dele, e à noite ele teve a visão de um homem que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo obedeceu essa visão que o Espírito Santo deu para ele durante a noite. A Bíblia diz que imediatamente ele obedeceu essa visão. Às vezes eu me pergunto assim: será que Paulo viajou naquela noite mesmo? Porque a Bíblia diz ali naquele trecho que ele imediatamente obedeceu. Isso já mostra para nós que o nosso obedecer ao Espírito Santo tem que ser imediato. Nós muitas vezes ouvimos uma palavra como essa e achamos que vamos ganhar tempo, que ainda vamos ter tempo, mas nós temos que ouvir uma palavra como ouvimos aqui e pedir: Senhor, me ajuda a obedecer de uma maneira imediata. E Paulo fez isso, ele obedeceu e foi até a Macedônia, onde ele chegou lá, conheceu Lídia, que vendia púrpura. Lídia era uma mulher que temia ao Senhor, e ela abriu sua casa para receber Paulo e toda a sua comitiva, e ali foi fundada a primeira igreja em Filipenses da Europa. E aí, se você ler essa carta, você vai ver como era e como viviam esses irmãos, né? Então, quando diz Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Uma primeira coisa, irmãos, que eu queria, como eu me lembro do compartilhar do irmão Dino, uma das primeiras coisas que você pode destacar aqui de princípio, é que aqui, o primeiro princípio aqui, você pode perceber que é o princípio de companheirismo. Aqui diz Paulo e Timóteo. E o Senhor Jesus, Ele quer que nós sejamos companheiros um dos outros. E eu nunca pensei na minha vida de ouvir falar que pastores pudessem se suicidar. E eu, pelo fato de eu conhecer alguns, eu percebo o quanto são sozinhos, irmãos. O quanto muitos deles não têm se enquadrado nesse princípio de ter um companheiro, de ter um irmão. São pessoas que são pressionadas. Uma vez eu estava almoçando com o pastor, estava eu, a esposa dele, o filho dele, estava com minha esposa, o irmão Alejandro também, com Marilda. E na hora o pastor falou para o filho assim: filho, faz a oração aí, agradecendo o almoço. Ele disse: eu não, o senhor que é o pastor, o senhor que ore. Aí você percebe que tudo é o pastor. Então é um princípio que nós temos que observar
o princípio de companheirismo. E aqui quando fala Paulo e Timóteo, irmãos, o companheirismo é algo que o Senhor quer colocar em nosso coração, porque o companheirismo faz com que eu aprenda com Décio e Décio aprenda comigo, porque Décio não tem tudo e eu não tenho tudo. O companheirismo ensina que Timóteo só foi Timóteo porque Paulo foi Paulo, e Paulo só foi Paulo porque teve companheiros igual a Silas, Lucas, Timóteo, Epafrodito. Então, por mais avançado que eu seja, ou por mais raso que eu seja, por mais velho que eu seja, ou por mais novo que eu seja, eu preciso de companheiro. E nós conhecemos bem a história de Timóteo. Timóteo era um menino, um jovem, que ele foi criado, a mãe e a avó dele era judia, o pai era grego. Timóteo, ele tinha, vamos dizer assim, uma educação muito refinada. Timóteo, de certo modo, a Bíblia diz que ele era tímido. E a história diz que Timóteo veio a ser martirizado. Como é que uma pessoa tão tímida vem a ser martirizado? Porque no seu andar com Paulo, no seu companheirismo de Paulo, ele foi recebendo daquela ousadia, daquela intrepidez, ele percebia o comportamento de Paulo. E Paulo, com toda certeza, aprendeu muita coisa de Timóteo. É tanto que é um dos personagens que é muito citado na Bíblia. Tem 2 cartas que Paulo encaminha para Timóteo e chama Timóteo de amado filho. Na questão de companheirismo, muitas vezes a gente percebe hoje que os jovens gostam de andar com jovens. É um erro terrível. Jovem, procure um mais velho para andar. Que muitas vezes o jovem, ele anda muito com o jovem, só vai aprender as coisas de jovem. Outro dia eu estava conversando com uma irmã muito jovem, e ela tinha acontecido de o marido ter deslizado, ter cometido uma traição com ela, e ela foi se aconselhar justamente com suas companheiras que eram jovens. Aí já sabe, deu troco. Mas se ela for se aconselhar com as irmãs mais velhas, é bem diferente. A irmã vai dizer: não, perdoe seu marido, lute pela sua família, lute pela sua casa. É bem diferente. Então Paulo e Timóteo é uma figura aqui de um grande companheirismo, e nós precisamos ser companheiros um dos outros. Nós precisamos ter amizade profunda um com o outro, precisamos andar mais juntos, conhecer mais uns aos outros, para que o fardo não seja tão pesado. Quando nós olhamos, tem uma passagem na Bíblia que eu me regozijo, que quando Eli, um sacerdote já velho, e ele tinha falhado, irmãos, na criação de seus filhos, e ele foi negligente na criação de seus filhos, tanto que ele veio a perder seus filhos. Só que Deus deu a ele uma nova oportunidade. Às vezes a gente não vê a coisa por esse ângulo. Quando Samuel veio para a mão de Eli, Samuel, mesmo menino, se tornou um companheiro de Eli. E Samuel aprendeu com Eli, e Eli aprendeu com Samuel. Se você for olhar, Samuel só foi Samuel pelo fato de Eli ter ensinado o sacerdócio a ele. Então é como se Deus estivesse dizendo a Eli: Eli, eu vou lhe dar uma segunda chance. Você não soube criar seus filhos, você não soube como cuidar dos seus filhos, mas eu estou lhe dando uma segunda chance. Porque nosso Deus é assim, Ele é um Deus da segunda chance. É um Deus que nos dá uma nova oportunidade. E Eli teve essa oportunidade. Quando Samuel veio para a mão dele, ele cuidou de Samuel, ele ensinou o sacerdócio a Samuel, e Samuel foi o que foi. Aí eu queria ver com os irmãos aqui no capítulo 2 de Filipenses, algo que Paulo fala, né, desses 2 personagens da Bíblia, desses 2 personagens que ele tem como companheiro. Epafrodito era um companheiro que veio até Paulo, e Timóteo era um companheiro que Paulo queria enviar até Filipenses. Como é bom, irmão, nós termos companheiros que possam vir até nós, irmãos, ver a nossa necessidade, porque por mais que você se ache que não tem necessidade, por mais que você se ache suficiente, mas no momento de necessidade, como é bom a gente ter irmãos que possam vir até nós. Se você olhar a história de Epafrodito, ele se arriscou a vida dele para socorrer Paulo. De Filipos para Roma é uma distância de mais ou menos 1.000 quilômetros. Eu confesso que eu não sei como Epafrodito viajou, se foi andando, se foi a cavalo, se foi de navio.
o certo é que era uma viagem extremamente perigosa, que Paulo chega a dizer, ele arriscou a própria vida. Há um sentimento de companheirismo. Epafrodito, ele tinha aquela gratidão que Paulo foi até Filipos levar Jesus para ele. E ele disse assim, eu me arrisco, eu passo por qualquer situação para ir socorrer meu amigo e companheiro Paulo. E é bom, irmão, nós temos isso no nosso coração, de que a gente seja capaz de fazer qualquer coisa por nossos irmãos. Porque o Senhor diz, irmãos, na sua palavra em João, que aquele que ama dá a vida. Eu sempre gosto de usar a vida de Judá como exemplo. Judá, quando ele vendeu, ajudou a vender a José, mas que Benjamim cresceu, e pelo fato de Benjamim, irmão, ser filho de Jacó com Rebeca, deveria parecer muito com José. E toda vez que Judá olhava para Benjamim, ele via José. Só que aí ele viu Benjamim crescer, viu Benjamim se desenvolver, e Judá, pelo que nós vemos naquela passagem que ele intercede, ele se apegou a Benjamim, ele passou a margem a Benjamim por causa da convivência. E naquele dia ali ele deu a sua vida por Benjamim. Antes, quando ele não tinha relacionamento, quando ele não conhecia, quando ele não foi companheiro, ele entregou José para a morte, mas agora ele dava a vida pelo Benjamim. Nós não podemos dar a vida porque nós não amamos. E nós não podemos amar se nós não nos relacionamos, se nós não somos companheiros um do outro, se nós sabemos a necessidade do irmão e tapamos os nossos olhos, se nós sabemos que o irmão está passando uma dificuldade, nós não vamos lá acudir. Olha que Epafrodito viajou 1000 quilômetros, viajar com dinheiro, com donativo, era extremamente perigoso. Ele disse no seu coração, eu posso até morrer, mas eu vou socorrer meu irmão Paulo. E se você olhar nesse capítulo 2, do 19 em diante, você vê como Paulo fala de Epafrodito e fala de Timóteo. Então é um princípio que nós, irmão, temos que acatar para a nossa vida na igreja, que nós precisamos ser companheiros um dos outros. Precisamos amar profundamente nossos irmãos, porque a Bíblia diz que nós temos que amar ardentemente uns aos outros, ser companheiro, andar lado a lado. Paulo chamava Epafrodito de cooperador. O cooperador é aquela pessoa, irmão, que não está procurando glória, não está procurando mérito, ele quer cooperar. Nós temos que ser cooperador do Senhor, temos que ser cooperador um dos outros. O cooperador é aquela pessoa que eu vou levantar esse púlpito aqui, aí o irmão chega para mim, peraí, vamos levantar, mas ele nem pergunta vai botar onde, ele está ajudando a levantar, ele não está perguntando onde eu vou colocar o púlpito. O cooperador é aquele que chega do seu lado, está indo para onde, eu também vou. Não, bora comigo, eu vou também. No caminho que ele talvez pergunte para onde vai, mas é aquele que caminha ao seu lado, muitas vezes sem perguntar para onde você vai. E era assim que Epafrodito fazia, ele não importava o preço que ele fosse pagar. Timóteo a mesma coisa. Timóteo era um cooperador de Paulo. Vamos estar lendo esse versículo 19. Então note que no versículo 1, dos primeiros princípios ali é o princípio de companheirismo que nós temos que colocar em nosso coração. Deus colocou esse irmão que está aí do seu lado, não foi à toa. Tenho esperança no Senhor Jesus, de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Já que os irmãos enviaram Epafrodito, Paulo agora queria enviar Timóteo. Assim como Epafrodito trouxe alegria na vinda dele para Paulo, Paulo agora queria levar alegria para os irmãos de Filipenses. Era um cooperador que Paulo poderia enviar. Por que Paulo não foi, irmão? Vocês sabem, porque aqui ele estava preso em Roma. Note como ser companheiro é importante. Que vai haver momentos na minha vida que eu posso faltar e você pode faltar e eu não posso sair, irmãos. E você vai em meu lugar. Nunca se sabe. É importante se um dia eu faltar, ou se qualquer um dos irmãos faltar, a gente possa cuidar dos filhos dos irmãos como se fossem nossos filhos. Quando você não possa ir, você tem um companheiro que vá no seu lugar. Quando você não possa fazer, você tem um companheiro que vá fazer no seu lugar. Quando você estiver passando uma situação de dificuldade e que você não tenha condições de socorrer a sua necessidade, você tem um companheiro que possa te socorrer a sua necessidade. Aqui Paulo não poderia ir, porque Paulo nessa situação aqui, ele estava
em Roma preso. Foi a primeira vez que ele estava preso em Roma, porque Paulo ficou preso em Roma 2 vezes. Alguns irmãos dizem que aquele Alexandre, o latroeiro, que muitos males me tem feito, alguns dizem que foi ele que denunciou Paulo, porque podemos contar com falsos companheiros também, mas não era o caso de um Timóteo, não era um caso de Epafrodito, que Paulo, quando ele esteve preso em Roma, ele foi solto a primeira vez, e viajou, mas depois que houve alguns episódios em Roma, o incêndio de Roma, alguns líderes foram presos, e Paulo foi denunciado, possivelmente por Alexandre o Latroeiro, que ele até disse que Alexandre, muitos males me tem feito. Então ele diz, tenho esperança no Senhor Jesus, que em breve vos poderei enviar a Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. Era como se ele mesmo estivesse indo através de Timóteo. Pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele pelo vosso bem-estar. Essa deve ser a outra postura de cada homem de Deus aqui na igreja. Irmão, não cuidar do nosso bem-estar, é procurar cuidar do bem-estar um dos outros. Não olhar, Timóteo era um jovem assim, Timóteo não olhava para si mesmo. Timóteo não queria gozar da sua juventude e da sua mocidade, porque Paulo via em Timóteo um zelo muito grande pela igreja de Deus. E ele diz assim, pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele pelo vosso bem-estar. Era sincero o desejo e o amor de Timóteo. Ele zelava pelo bem da casa de Deus. E Timóteo, se você ler a história de Timóteo, Timóteo foi um dos que mais combateu as heresias daquela época, porque ele era zeloso, ele zelava pela fé verdadeira, ele zelava pela fé saudável da igreja, ele não deixava que nada estranho entrasse, que ele combatia. Por isso que Paulo escreve muito para ele e é enfático. Diz no verso 21, porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedica ao que é de Cristo. Você vê uma das coisas que o Senhor requer de nós, que a gente primeiro cuide dos seus interesses. Irmão, Timóteo se enquadra naquele versículo que Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. Olha a figura de Timóteo. Timóteo é um exemplo, apesar de muito jovem, era um exemplo. Você acha que Paulo não aprendia com Timóteo? Paulo, no estágio que estava, no nível espiritual que ele estava, ele conseguia aprender com Timóteo, porque ele percebia o zelo e o amor. E Timóteo aqui já não era mais tímido, porque era capaz de, se precisasse viajar, correr o risco de ir, como o Epafrodito correu o risco de vir, ele correria esse risco por amor dos irmãos. Ele já não estava olhando mais para o bem-estar dele. Porque quando nós olhamos, irmão, para o bem-estar dos nossos irmãos, nós corremos qualquer risco. Nós nos arriscamos para que nossos irmãos estejam bem, estejam melhor do que a gente. Muitas vezes feridos, curando a ferida de outros. Versículo 22. Entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho, como um filho cooperando com seu pai. Timóteo e Paulo, eles pregaram muito tempo na igreja de Éfeso. Imagine eles se revezar, tão jovem, ministrando com Paulo, ministrando ali, lado a lado com Paulo, cooperando com Paulo. Paulo aprendendo de Timóteo, Timóteo aprendendo com Paulo, ambos sendo um dom para a igreja. Era assim que se portava, como ele diz aqui, ministrando comigo, cooperando como um filho coopera com seu pai. E ele tinha um caráter aprovado. Entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado. Ele diz assim, que o obreiro tem que manejar bem a palavra, não tendo do que se envergonhar. E ele falava isso, quando ele falava isso, ele falava pensando em Timóteo. Timóteo sabia manejar a palavra e tinha um caráter aprovado. É uma das coisas que o Senhor requer de nós homens, ter um caráter aprovado. Uma das expressões que eu estava até comentando ali com Paulo, que eu acho maravilhoso, é quando João diz assim, eu não tenho maior alegria do que em saber que meus filhos andam na verdade. Irmãos, nós não podemos ser uma grande mentira, irmãos. Nossa família não pode ser uma grande mentira. Nós não podemos ter uma fachada
Porque é isso que o Senhor requer de nós, como esposo, como pai, isso vem para a igreja, isso reflete na igreja. Nós temos que ser aprovados. Num quesito, diante de Deus, nós temos que ser aprovados. Nós temos que ser irrepreensível, como Paulo disse a Timóteo. Se alguém aspira ao episcopado, talvez você diga, eu não aspiro ao episcopado. Todos nós somos bispos na igreja. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos diáconos. Por isso, todos nós temos que ser aprovados. Amém, irmãos? Diz, entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo na ministração do Evangelho como um filho cooperando com seu pai. Ele nunca quis aparecer, quis simplesmente cooperar. Portanto, é ele quem espero vos enviar. Tão logo tenha certeza sobre minha situação. Tendo fé no Senhor Jesus, tendo fé no Senhor, que em breve também eu poderei ir ter convosco. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito. Aqui ele já vai falar desse querido irmão. Epafrodito, o nome dele significa amável. Meu querido irmão, auxiliador e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviaste para me ajudar nas minhas necessidades. Você pode pegar aqui essas 4 características de Epafrodito e pedir, Senhor, aplica isso na minha vida, porque é assim que eu tenho que ser. Epafrodito, Paulo diz aqui, meu querido irmãos, meu querido irmão. Irmãos, nós sabemos que o maior estágio que nós podemos alcançar na igreja é de irmãos. Eu gosto muito da expressão quando João diz, eu, João, irmão vosso. João, em momento nenhum, disse, eu sou apóstolo, eu andei com Jesus, eu operei milagres em nome de Jesus, eu fiz coisas, eu estou preso aqui na ilha de Patmos, mas ele disse, eu, João, irmão vosso. Irmão, nós somos filhos do mesmo Pai, por isso nós não podemos nos ferir. E se houver alguma desavença, por sermos irmãos, nós vamos sempre estar ajeitando, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Esse é o maior estágio que nós podemos alcançar, somos irmãos. Temos diferença sim, porque irmãos têm diferença, mas nós nunca devemos esquecer que somos irmãos. Irmão é aquele que topa qualquer coisa. E Paulo disse, Epafrodito, meu querido irmão. É uma das coisas que o Senhor requer de nós, que sejamos irmãos um dos outros. Que venhamos a entender que nós não somos maior ou menor que o outro, nós somos simplesmente irmãos, e devemos simplesmente continuar sendo irmãos. Veja como Paulo fala com muito amor de Epafrodito, meu querido irmão, auxiliador, é a mesma palavra de companheiro, cooperador. Ele era um homem que cooperava, ele era um homem que ele não perguntava o que precisava fazer, ele fazia. Porque o cooperador é esse, é aquele que coopera sem estar procurando liderança, sem estar procurando posição. Porque na igreja você não deve estar buscando posição, você tem que cooperar para a edificação de todos os irmãos. O que precisar fazer para que os irmãos sejam edificados, o meu irmão quer que precise eu cooperar para que as coisas comecem a funcionar, comecem a andar, eu vou fazer. Isso é o que Epafrodito fazia. Eu faço aquilo que precisa fazer para que as coisas comecem a andar bem. Um cooperador não é aquele que, se tem 2 irmãos em desavença, ele não vai chegar ali e incrementar, botar mais lenha na fogueira, ele vai apaziguar, porque ele coopera com a obra de Deus. Ele sabe que ele não vai fermentar uma situação para que a situação piore, ele vai procurar cooperar para que as coisas estejam sanadas, para que os doentes sejam curados, para que as viúvas sejam atendidas, para que os necessitados sejam socorridos, os doentes serem visitados. Esse é o cooperador. Muitas vezes ele não espera alguém ir ou deixar de ir, ele mesmo vai, ele coopera na obra de Deus. E diz, companheiro de lutas. É aquele irmão, Epafrodito era aquele irmão que, seja qual fosse a luta que Paulo entrasse, ele entrava junto. E é isso que o Senhor requer de nós. A luta que o irmão entrar, nós vamos entrar juntos. A luta que o irmão sair, nós vamos sair junto com ele, porque nós entramos junto.
É isso que o Senhor requer de nós, que nós sejamos companheiros de luta uns dos outros. Irmãos, eu sou particularmente testemunha, porque graças a Deus eu estou no meio dos irmãos há muitos anos, e ai de mim se não fossem os irmãos. Entrei em situações de que eu pensei que eu não ia conseguir. Eu ia dizer: Senhor, essa eu entrei, mas não vou sair. E se não fossem os irmãos, muitas vezes, com uma simples visita lá na minha casa, parando um momento para orar: irmãos, vamos orar. E o Senhor trouxe solução, irmãos. O Senhor trazia refrigério. O Senhor trazia socorro. Muitas vezes naquela semana as coisas começavam a acontecer de um jeito que eu dizia: é o Senhor, como eu preciso dos irmãos. Porque os irmãos viam a minha luta. Os irmãos sabem muitas coisas que eu tive que passar. Não sei se provocada por mim ou circunstâncias de Deus mesmo. Mas ai de mim se não fossem os irmãos, se não entrassem comigo nessas lutas. E esses irmãos entraram comigo nessa luta, e eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos, porque só irmãos é que anda lado a lado, só irmãos que cooperam, só irmãos que lutam com você até você sair da crise, da situação difícil. E diz aqui no versículo 26: pois ele tem saudade de todos vós, e se sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Ele era um homem que ele não olhava, talvez, isso aqui eu estou especulando, talvez ele, quando viajou, ele já não estava se sentindo bem, ele devia estar: pô, estou sentindo uma coisa estranha, mas mesmo assim ele foi, arriscando a própria vida. Muitas vezes ele só adoeceu, talvez pela fadiga da viagem, pelas coisas que ele teve que enfrentar durante a viagem. Eu não tenho certeza como foi que ele viajou, porque naquela época se viajava também de pé, andávamos quilômetros e quilômetros. O ser humano, ele é capaz de andar 200, 300 quilômetros no dia, então ele pode ter ido andando. Isso tudo pode ter acarretado na saúde dele, mas ele não viu nada disso. A visão dele é que eu estou indo levar socorro para meu irmão Paulo, meu companheiro Paulo. E ele foi arriscando a própria vida. E diz no versículo 27, de fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Imagine como Paulo não iria ficar, irmão, se caso Epafrodito viesse a falecer. Como ele não iria ficar? E ele dizia: poxa, o irmão veio de tão longe de trazer socorro, chega aqui, adoece e morre. E outra coisa, ele era muito amado dos irmãos de Filipos. Os irmãos tinham necessidade de Epafrodito. Outra coisa maravilhosa que Paulo fala de Epafrodito é que ele era um mensageiro. Ele não era um mensageiro de notícias ruins, ele não se apressava para dar notícias ruins, ele era um mensageiro que só trazia coisas boas. Ele era um mensageiro que tanto quando ele veio de Filipos para Paulo, ele trouxe coisa boa, e quando ele voltou de Paulo para Filipos, ele levou essa carta, que é maravilhosa, a carta de Filipos. Então ele era mensageiro de coisas boas, ele era um transporte de coisas boas. É isso que o Senhor quer que a gente também seja mensageiro de coisas boas. O Senhor não quer que eu fique sabendo uma coisa do irmão aqui negativa, chega ali, eu passo adiante, dê uma mensagem negativa do irmão. Nós vamos ser mensageiros de coisas boas, como foi esse querido irmão aqui, Epafrodito. Versículo 28: por isso o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu tenha menos tristeza. Já não era fácil para Paulo estar preso. Por isso que Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Imagine um homem estando preso, mandando que a igreja se alegre. Porque os irmãos de Filipos, eles amavam Paulo. Paulo foi um irmão que levou o evangelho para ele. Paulo foi o irmão que apresentou Cristo para ele. Ele era um irmão que, aqueles irmãos de Filipos honravam Paulo, amavam extremamente a Paulo. Então Paulo, ele percebia assim, como ele era amado pelos irmãos de Filipos, a ponto de um irmão ter viajado tanto, correndo risco. Hoje, de qualquer maneira, você viajar com dinheiro é um risco, é um perigo. Imagine naquela época. Aquele irmão não olhou para si mesmo, ele disse: eu vou socorrer a Paulo.
Então, quando Paulo envia ele de volta, é para que os irmãos tivessem alegria. É o que ele diz: recebei-o no verso 29. Recebei-o, portanto, no Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele, porquanto ele chegou às portas da morte, por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudeste me conceder. Ou seja, aqui os irmãos não foram, aquele irmão foram. Então, irmãos, esse aqui, você percebe, é um princípio muito importante para a nossa vida como homem na igreja, é sermos companheiros um dos outros, é percebermos a necessidade um dos outros e tentarmos acudirmos essa necessidade. Um outro princípio aqui, que quando você lê Paulo e Timóteo, serve de Jesus Cristo, a nossa identidade. Paulo não pertencia a Timóteo e Timóteo não pertencia a Paulo, ele pertencia a Jesus Cristo. Nós temos que saber que nossos irmãos não nos pertencem, que nós não podemos moldar o nosso irmão ao nosso ser, ao nosso costume, à nossa maneira de ver, à nossa maneira de crer, porque aquele irmão que você está querendo muitas vezes dominar, em vez de ser companheiro não é querer dominar o irmão, é você entender que ele é servo de Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade. É muito triste quando a gente vê lá fora as pessoas dizendo: eu pertenço a tal organização, eu sou presbiteriano, eu sou luterano, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o que nós temos que ter em mente é que todos nós aqui, irmãos, somos servos de Jesus Cristo. Onde ele mandar ir, você vai. Se ele mandar ficar, você fica. Se ele mandar falar, você fala. Se ele mandar calar, você cala. Se ele mandar cooperar, você coopera. Porque nós somos servos de Jesus Cristo. Essa aqui é a nossa identidade. Nós temos uma identidade com ele. Nós somos seus servos. Nenhum de nós aqui somos servos um do outro. Nenhum de nós aqui somos servos de nenhuma organização. Nós somos servos da pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós o servimos por amor. É essa consciência que nós temos que ter em fazer qualquer coisa no meio do povo de Deus. Que você é um servo de Jesus Cristo. Que você, acima de tudo, está ali para agradá-lo. Muitas vezes, para agradá-lo, você vai desagradar alguns. Mas sua ambição, sua visão é em agradar a pessoa de Jesus Cristo, porque você é servo dele. Então esse é o outro princípio que você tem que botar no seu coração: eu sou servo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E quando diz a todos os santos, aqui eu lembro bem que o irmão disse aqui que aqui fala de unidade, que nós temos que ter uma visão de corpo geral, que nós somos nós que somos igreja. A igreja do Senhor, ela está espalhada em toda a terra. A igreja do Senhor está no passado, está no presente e está no futuro, porque são todos os santos. Há muitos santos até diferentes de você, mas são santos de Deus. E nós temos como igreja ter essa visão e sempre estar preservando a unidade no corpo de Cristo. Mas só que muitas vezes esse ato de preservar a unidade, algumas coisas vai precisar ser separado. Porque se alguém procurar, às vezes, trazer uma heresia, você vai ter que saber fazer a separação a fim de que a unidade prevaleça. Porque nem sempre ter unidade é você andar em conformidade. Nem sempre ter unidade é você fazer de tudo para que o joio e o trigo não se separem. Nem sempre ter unidade é você acatar tudo. Não é conformidade, não é padronização. Se houver alguma coisa fora, e Timóteo ele fazia muito bem isso, ele filtrava o que vinha de Deus e o que não vinha. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, Paulo estava preocupado com isso, porque já tinha naquela época muita influência de algumas religiões, de algumas seitas, até de dentro do judaísmo, que naquela época existia seitas que pregavam rigor sobre o corpo, que não poderia fazer isso, nem ter relação sexual, que tinha que o corpo se manter limpo, que o sexo era sujo. Só que também tinha outras religiões ali que dizia que tinha que fazer sexo à vontade, e era esse contexto que a igreja de Filipos estava. E Timóteo preservava a unidade, mas sabendo fazer separação das coisas. E é isso que nós temos que estar atentos também, conhecer a verdade de Cristo, conhecer as verdades de Cristo, identificar as coisas que não é de Cristo e falso e manter separadas da igreja. Porque como eu falei,
Às vezes você pensa, a unidade é andar com todo mundo. Não é andar com todo mundo. Unidade não é você aceitar tudo. Unidade é você aceitar tudo que vem de Cristo. Se o irmão vem trazendo coisa de Cristo, então você recebe ele em Cristo. Se o irmão vem trazendo, que diz que é irmão, trazendo coisas que não é de Cristo, você não deve receber, porque não é de Cristo. Não condiz com a palavra. Hoje eu estava até conversando com o irmão, e ele disse assim, mas tem algumas coisas que alguns irmãos são céticos. Eu disse, qualquer experiência ou qualquer coisa que não tenha sustentação na palavra de Deus, rejeite. Qualquer experiência que a Bíblia não pode comprovar, não aceite. Às vezes nós recebemos influência de alguns irmãos que está fazendo isso, está fazendo aquilo, e a gente pensa que é de Deus, e eles querem curtir que é de Deus, mas se não for comprovado na palavra, nós temos que ser guardiões da palavra de Deus. E Timóteo, ele era assim. O que era de Deus ele recebia, o que não era ele não recebia. Então temos que ter esse entendimento de unidade, de saber que nós somos parte da igreja e que o Senhor tem santos espalhados em todo lugar e em todas as épocas. Amém, irmãos? E diz aos santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos. É uma outra coisa aqui também que o Senhor coloca nas nossas mãos. Na igreja católica, ser bispo é uma posição elevada, mas na igreja não é. Quando a gente é companheiro um dos outros, a gente em amor supervisiona uns aos outros. E a palavra bispo aqui é supervisor. Às vezes, pelo fato de Jaime andar comigo, ele percebe que eu tenho um problema com dinheiro. E Jaime em amor diz, irmão, você precisa administrar melhor o seu dinheiro. Irmão, você se comporta de uma maneira muito errada com o seu dinheiro. Às vezes, por Jaime ser meu companheiro, ele vai perceber que eu trato mal os meus filhos. Sem ele perceber, ele é um supervisor. Nós temos que supervisionar uns aos outros, irmão. Irmão, supervisione os filhos dos outros irmãos, porque os filhos dos outros irmãos são seus filhos também. Isso também faz parte de ser companheiro. É filho do irmão, não é meu. Se fosse o meu, mas não, irmão, não é assim. Se você vê o filho de um irmão conversando com alguém suspeito, ou em um lugar suspeito, nós temos a obrigação como supervisores. Nós não supervisionamos para criar atrito, para criar fofoca, para criar contenda, nem para criar divisão. Essa supervisão aqui é de zelo, é de cuidado. Então é um princípio que nós temos que aprender a ser bispos na igreja, supervisionar, não para atacar, não para criticar, não para dividir a igreja, mas para supervisionar e cuidando sim um dos outros. Às vezes você percebe na sua supervisão que o irmão está precisando de um sapato, que o irmão está desempregado, está precisando de uma cesta básica, que o irmão está precisando de uma ajuda em determinada área da sua vida, e você, como um bom supervisor, como um bom bispo, você percebe e ajuda aquele irmão. Se você não conseguir ajudar sozinho, vá com outros irmãos e ajude. E outra coisa aqui, quando diz bispos e diáconos, todos nós somos diáconos, é um outro princípio. Tem uma parte aqui em Atos que eu gostaria. Às vezes a gente pensa assim que ser diácono é pouca coisa. A gente imagina que bispo, diácono é posição, não é colocação que Deus lhe deu, não é posição, não é nada elitizado, não é um em cima, outro embaixo, não é cargo. Quando nós lemos aqui em Atos capítulo 6, capítulo 6, versículo 2 em diante, eu não vou me demorar. Disse então assim, capítulo 6 de Atos, verso 2. Às vezes a gente pensa que ser diácono é fazer o serviço no meio do povo de Deus de qualquer jeito. Mas só que Deus, Ele coloca condições para que nós sejamos diáconos na igreja. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria
aos quais encarregamos desse ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, olha a credencial de Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Irmãos, esses diáconos aqui, eles iam fazer um serviço que aparentemente era muito simples. Era servir as viúvas, socorrer as viúvas nas suas necessidades. Mas só que, o que é que Deus requer de nós? Deus não quer que qualquer um cuide das suas viúvas de qualquer jeito. Porque, como nós dizemos, nós temos que aprender o princípio de companheirismo, de saber que um não é melhor do que ninguém, um irmão é irmão do outro. Por isso nós não podemos estar servindo a Deus, na casa de Deus, de qualquer maneira. Quando Deus separou aqueles homens, ele disse assim, não é qualquer um que vai cuidar das minhas viúvas, não. Porque talvez se a gente olhar assim, irmão, se a gente não for muitas vezes no que fazemos, cheio de fé e do Espírito Santo, você pode se estressar nesse trabalho que é simples. Outro dia a gente estava na conferência e uma irmã estava servindo o almoço. A irmã se irritou com a irmã porque a irmã queria isso, não queria aquilo, queria que a irmã futucasse a panela. Ela disse, minha irmã, a fila está grande. Aí você percebe como você precisa ser cheio do Espírito Santo para lidar com o povo de Deus, porque cada um de um jeito, cada um quer de uma maneira. Você tem que ser cheio de fé, tem que ser cheio do Espírito Santo, para não falar uma coisa mal falada na hora e ofender a pessoa. Então Deus não quer que a gente sirva a Ele de qualquer maneira. Por mais simples que seja o serviço, você tem que fazer pela capacitação e poder do Espírito Santo. Porque você é servo de Jesus Cristo, você tem que agradá-lo. Você não pode dirigir o transporte de qualquer maneira. Você não pode nem arrumar as cadeiras de qualquer maneira. Até lavar o banheiro. O serviço no meio do povo de Deus tem que ser de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então o diaconato, às vezes a gente não valoriza, mas só o que é que Deus requeria desses homens aqui, que fosse cheio de fé, de boa reputação. Não era qualquer um. Deus disse, não é qualquer um que vai cuidar das minhas viúvas, não são minhas filhas, eu as amo, eu morri por elas, não é qualquer um que vai pegar ela, socorrer, não é qualquer um não, tem que ser homens separados para esse tipo de coisa. Olha como é sério as coisas na casa de Deus, irmãos. É muito sério as coisas na casa de Deus. Mas não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. O diácono é aquele que vai socorrer as necessidades. O diácono é aquele que visita. O diácono é aquele que vai levar aquilo que a pessoa está precisando, por simples ou não. É aquele que vai servir na prática. O irmão está desempregado, você vai lá servir. O irmão está precisando bater a laje, você está lá servindo os irmãos. Uma vez eu vi uma história de um irmão, ele falou até comigo, aí se você for orar e o irmão lhe chamar para você ajudar ele em alguma coisa que ele não possa fazer sozinho, deixe de orar e vá. O Senhor vai se agradar mais. Que talvez, não, irmão, agora que o irmão chegou, justamente no meu momento devocional, eu vou ter que orar, eu tenho meu momento de oração, não dá para... O irmão aí vai só, eu vou ter que orar. Não, é melhor você largar e ir ajudar o irmão. Isso é ser um diácono na casa de Deus. Outra coisa que eu queria que nós observássemos nesse versículo 1 de Filipenses 1, é uma coisa também que às vezes a gente passa por cima, irmãos. Como eu falei, eu estou pegando uma ponga muito grande do que eu ouvi o irmão Dino falar. Diz assim, os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos em Filipos. Na época eu ouvi o irmão falar sobre jurisdição, irmãos. Filipos era uma cidade, toda cidade tem sua jurisdição. Tem leis que prevalecem em um lugar e tem leis que em outro lugar já não prevalecem. Se um indivíduo fugir aqui da Bahia for para São Paulo, aí ele já entra na jurisdição de São Paulo, aí a polícia de São Paulo que tem que tomar o caso, porque é questão de jurisdição. E nós temos que entender que no meio da igreja também tem jurisdição. Muitas vezes nós invadimos uma jurisdição emocional do irmão. Às vezes o irmão está passando por uma situação e você despreza. Irmão, isso que o irmão está passando não é nada.
coisa é o que eu estou passando. Muitas vezes o que não é nada para você é muito para o irmão. Muitas vezes nós invadimos uma jurisdição espiritual do irmão, nós queremos que o irmão seja igual a nós, que o irmão entenda igual a nós, que o irmão tenha um nível. Não é assim, irmãos. Nós não podemos, porque há jurisdição. Muitas vezes é algo que o irmão está fazendo e nós queremos tirar o irmão para fazer, mas aquele irmão foi separado para fazer aquilo. Você pode estar invadindo uma jurisdição. Então na casa de Deus tem jurisdição, na casa de Deus tem ordem. Você também precisa acatar esse princípio. Eu não posso chegar aqui, tocar o violão, pegar a bateria. Não, irmão, quem vai louvar hoje sou eu. Não é assim, irmão. Eu não posso fazer isso. Irmão, deixe que hoje quem vai dirigir a Kombi sou eu. Não é, que já tem um irmão que dirige. Então muitas vezes nós invadimos, nós não temos ciência do que é jurisdição, do que é espaço de cada irmão, o espaço que Deus deu, onde Deus colocou aquele irmão. Eu não posso chegar lá e dizer, irmãos, hoje quem vai contar a oferta sou eu. Não posso, porque tem jurisdição na igreja. Como diz aqui aos irmãos em Filipos, isso é jurisdição. Às vezes o marido invade a vida da esposa, invade o quarto da esposa, dos filhos, a vida dela, se intromete em coisa que é dela. Às vezes o pai quer impor uma coisa aos filhos, que agride os filhos, que invade a jurisdição dele. Nós precisamos saber que na família também tem jurisdição, no mundo espiritual tem jurisdição, no mundo intelectual tem jurisdição. Você às vezes entende uma coisa porque você teve capacidade mental de entender aquilo, mas o irmão não tem. Você vai ter que ter paciência com ele, você vai ter que aprender a esperar ele, fazer igual fez Josué e Caleb, que preferiu arrodear, mas junto com os irmãos, porque em momento nenhum ele quis fazer com que os irmãos fossem igual a ele. Ele se juntou ali no meio dos irmãos e caminhou junto com os irmãos, deu volta. E é isso que nós precisamos entender também, que na igreja há restrições, para mim e para você, existe jurisdição. Não queira invadir a jurisdição de ninguém, não queira que nenhum irmão tenha a sua própria experiência, não queira que nenhum irmão se molde a você, porque Deus está trabalhando na vida dele. Você não pode querer que ele seja semelhante a você, você não pode fazer cópia dele, porque nós temos que entender que o Senhor está trabalhando na vida de cada um, é nas diferenças, é nas adversidades que Ele cria a unidade. Então esse versículo aqui, esse capítulo aqui, eu deixo para os irmãos, para que o Espírito Santo possa acrescentar, né? Que nós precisamos aprender esses princípios aqui, nessa pequena polpa aqui, que você pode fazer um bom suco em casa, de saber que esse princípio de companheirismo nós temos que acatar. Temos que amar e ser companheiro de uns aos outros. Somos, acima de tudo, servos de Jesus Cristo. Nós não pertencemos a nenhuma organização, pertencemos a Ele. Amém, irmãos? Nós precisamos saber que nós somos responsáveis pela vida de uns aos outros, como bispo. E nós precisamos servir uns aos outros como diáconos. E que, acima de tudo, respeitar a posição, a identidade e a história de cada um. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço de coração a oportunidade que os irmãos me deram aqui de estar compartilhando, que o Espírito Santo possa acrescentar e falar mais e mais. Agradeço muito ao Senhor pela palavra que foi trazida também pelo irmão, que realmente eu até falei com o Rogério, fica difícil até a gente se levantar, porque é o tipo da mensagem, irmão, que deixa a gente nu. Quando fala de marido, como tem que se comportar, deixa a gente despido. É assim que eu me sinto, despido. E quando diz que o Senhor quer que a gente seja igual a Ele, um noivo igual a Jesus, é um negócio que deixa qualquer um desesperado. E Jesus vai apresentar a igreja como no final, irmão? Sem quê? Sem mancha, sem ruga. Imagine eu, irmão, apresentar minha esposa totalmente amargurada. Apresentar minha esposa com a cara de sofrida, abatida. Aí Jesus vai dizer para mim, olha a sua glória aí. Então é um assunto que realmente a gente tem que ir diante do Senhor e se humilhar. Senhor, eu não posso. Eu preciso, primeiro, que aquele versículo que diz, encher do Espírito Santo, seja real na minha vida. Porque eu, sendo cheio do Espírito Santo, eu vou ser o marido que minha esposa deseja. Eu vou ser o irmão que meu irmão precisa. Eu vou ser o servo que o Senhor quer. Mas só cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos orar.
e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua presença aqui nessa tarde, Senhor. Te dou graças pela vida de cada irmão, Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo possa pegar tudo que foi falado, Senhor, aqui através do nosso irmão Décio, através do que eu falei, que o Senhor possa, Senhor, clarear mais. Como diz lá em Gênesis 1:3, que haja luz, Senhor. Senhor, haja luz em nossas vidas, haja luz em nosso lar, Senhor, haja luz no nosso dia a dia, Senhor. Oh, bendito Espírito Santo, prevaleça sobre nós, Senhor. Ganhe esta luta, Senhor. Oh, Jesus, tira toda a resistência de nossos corações. Espírito Santo de Deus, bendito Espírito Santo, o Senhor está aqui conosco nessa tarde, falando a nossos corações, expondo a nossa necessidade. Oh, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está abolindo em nossas feridas, mas o Senhor tem poder de curar nossas feridas. O Senhor sabe nossas mazelas, mas o Senhor pode nos enriquecer e nos fortalecer. Senhor, que sejamos como Epafrodito, como Timóteo, que acima de tudo foi aprovado por Ti, Senhor. Eram irmãos que faziam qualquer coisa pela Tua causa, Senhor. Oh, Jesus querido, Espírito Santo de Deus, nós necessitamos de Ti, do Teu toque nessa tarde, Senhor. Seja conosco, de volta para nossas casas, para nossas famílias. Senhor, nós vamos voltar para nossas famílias, Senhor, como o irmão falou, Senhor. Muitas vezes é lá que nós não queremos voltar, mas nós hoje vamos voltar, Senhor. Nós queremos voltar diferente. Queremos levar o Senhor conosco. Tem misericórdia de nossos filhos. Tem misericórdia de nossas esposas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos jogar a Teus pés. Pedir que o Senhor toque em nosso ser, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Perdoe, irmãos, qualquer coisa. Uma palavra fora do lugar, me perdoe, irmãos. Às vezes a gente fica nervoso.